Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo para todos, né? Eu estarei dando início hoje a uma série de lições bíblicas, né? Ela terá por tema, né? Eu vou estar aqui estudando, né, a lição bíblica que eu tenho estudado nesse trimestre aqui na igreja local, Assembleia de Deus, filial de Bicuíba, o Ministério Central de Saquarema, filial de Bicuíba. Nós estamos estudando neste trimestre a lição bíblica em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, é um estudo, né, muito interessante, muito edificante para nossas vidas, né, porque nós temos que conhecer a palavra de Deus para nós não sermos enganados, né, e levados por qualquer vento de doutrina, né? As escrituras falam: conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais ao Senhor, né? As escrituras também dizem, meus irmãos, que se até mesmo um anjo, né, ele trouxer outro evangelho diferente do evangelho que Jesus Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, né, que nós pregamos, que seja amaldiçoado, que essa pessoa seja anátema ou seja amaldiçoado. Qual foi o evangelho que Jesus pregou, meus irmãos? Jesus pregou o evangelho de arrependimento, né? Evangelho significa boas novas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele pregou o evangelho de arrependimento. Ele andou por essa terra falando: arrependei-vos, pois próximo está o reino de Deus. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Tem outro versículo bíblico que ele fala: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Então, o arrependimento, meus irmãos, ele é a condição para você ser salvo. Você precisa se arrepender, você precisa reconhecer que você é um pecador e reconhecer que Jesus Cristo, ele veio a este mundo como um homem e só ele pode te salvar. Você precisa reconhecer que ele teve morte de cruz, uma terrível morte pela sua vida, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus Cristo é quem perdoa pecados, só ele perdoa pecados, né? Só Deus que perdoa nossos pecados através de Cristo. Para nós sermos aceitos por Deus, meus irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo e receber Cristo na nossa vida. Está escrito no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para você ser filho de Deus, a condição é crer em Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como eterno Salvador da sua alma e Senhor da sua vida, né? Para você se tornar um filho de Deus, a saber, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já se batizou, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você recebeu o poder de ser feito filha de Deus, o Senhor está com você. Então quero iniciar essa live aqui orando, esse vídeo aqui orando, né, ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor, né, em cada coração. Pai celeste, Pai amado, Deus de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença santa para te adorar na beleza da tua santidade. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se a tua palavra diz: vós sereis santos, porque o vosso Deus sou santo. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, nós queremos nessa manhã pedir perdão por todos os nossos pecados. Ó Senhor Deus de Israel, tenha misericórdia, Deus grande e temível das nossas vidas, Senhor, porque de todo nós pecamos contra ti, fizemos o que é mal aos teus olhos, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, orando. Ouve, Senhor, a oração dos teus servos que têm prazer em obedecer aos teus mandamentos, perdoa os nossos pecados e restaura nossas vidas. Senhor, quero pedir para o Senhor vir tomar a frente, Senhor Deus, dessa live. Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo me usando. Se a tua palavra diz, Senhor, que quando nós formos levados aos magistrados das sinagogas, Senhor,
as autoridades, nós não devemos ficar preocupados como falar e o que falar, porque o Espírito do Pai de vocês dará na hora que vocês precisam falar. Senhor, eu estou aqui, eu me esvazio de mim mesma, me encha e me usa, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, tenha liberdade, Senhor, para libertar, para curar, Senhor. Tenha liberdade para salvar. A tua palavra diz: e andou Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades graves das pessoas. E levavam a Jesus os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, os que estavam atormentados por espíritos maus, e ele curou a todos. Nós cremos na tua palavra, nós confiamos em ti. Então, Senhor, fica conosco no decorrer desse vídeo, Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que estará ouvindo, Senhor, que haja libertação na vida dela, que haja cura divina, que haja salvação, Senhor, que ela seja livre e abençoada, Senhor, em nome de Jesus, né? Amém. Então, mãe, eu tô gravando, tá, mãe? Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha mãe chegou aqui, minha mãezinha. A palavra, né? A lição de hoje é a lição número 1, tá bom? Dessa revista Em Defesa da Fé Cristã. É a revista que nós estamos usando aqui nesse trimestre aqui na nossa igreja local. Bom, então, diz assim: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áureo diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está lá em Judas 3. Verdade prática, né? A verdade que nós devemos pôr em prática. As heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Olha como é uma coisa muito séria, né? As heresias, elas são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Então, tudo, né, o que nós pensamos e falamos que não está dentro da Bíblia, meu irmão, isso pode se tornar uma heresia, tá? E isso não agrada a Deus, isso não é bom para nós, isso não é bom para nós. Então, por isso que nós devemos conhecer as escrituras sagradas. Bom, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Tá? Então, vamos aqui. A leitura bíblica, ela será em Atos 20, 28 ao 31, 1 Pedro 3, 15 e 16 e 2 Pedro 2, 1 ao 3, tá? Diz assim a palavra do Senhor: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Meu Deus, então, olha, meus irmãos, é uma coisa muito séria, tá?
Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia fala que dentro da igreja, né, surgirão pessoas. Sim, mãe, é sua, mãe. Tá, pode levar, mãe. Eu tô aqui, mãe. Eu tô aqui gravando, mãe. Não posso perder aqui a ligação, não. Mas eu não vou levar agora, não. Então, meus irmãos, a Bíblia fala, né, que do meio da igreja se levantarão homens que falarão coisas perversas, meu Deus, ó. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, isso aqui é Paulo falando, tá, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, né? O Espírito Santo falando aqui na boca do apóstolo Paulo, né? Que depois da partida dele, né? Depois que ele viesse, né? Ser, né? Salvo pelo Senhor, né? Porque o cristão, meu irmão, o cristão fiel em Jesus, o cristão verdadeiro, servo do Senhor, né? A morte para ele, irmãos, é apenas uma passagem dessa vida, né? Que ele viveu em fé. Ele viveu uma vida cheia de fé, cheia do Espírito Santo, né? Buscando o conhecimento de Deus, né? Tendo experiências maravilhosas com esse Deus, né? É uma passagem dessa vida que ele viveu em fé, aleluia, tendo, né, ali a certeza, né, de que Deus estava com ele, que Deus cuidou dele, porque Deus ele cuida de nós, né, de todos nós, né, principalmente dos seus filhos, para uma outra vida, louvado seja o nome do Senhor, a vida eterna ao lado do nosso Deus. Então, a morte para o cristão é isso, é uma passagem, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Não era para existir a morte. Nós bem sabemos que Deus criou Adão e Eva com o corpo glorificado, né? Para eles viverem eternamente no paraíso, no jardim do Éden. Mas como eles desobedeceram uma ordem do Senhor, como todos nós bem conhecemos a história real, né, da Bíblia, a palavra de Deus é a verdade que liberta. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala: pois toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia é a palavra de Deus, porque toda a escritura divinamente inspirada, né? Foi homens que escreveram, mas divinamente inspirados, né? Por Deus, né? Guiados pelo Espírito de Deus. Então, para nos ensinar, para nos alertar, para nos preparar para essa nova vida que Jesus tem para mim e para você. Então, Paulo, ele, né? Ele morreu decapitado, ele morreu preso em Roma, né, por causa do evangelho, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele partiu, né, louvado seja o nome do Senhor, desta vida que ele viveu muito bem a sua vida, né? Ele viveu para o evangelho de Jesus, né, para a eternidade com Jesus, tá? Então ele falou que depois da partida dele, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Isso está em Atos 20, 29. Agora eu vou ler o 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas dentro da igreja, tá, meus irmãos? Ó. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, meus irmãos, João 3,30 fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Somente Jesus, irmãos, ele é digno de toda a glória. Somente Jesus é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Não a nós, não a nós, mas ao seu nome da glória, né? Por isso que nós não devemos idolatrar ninguém e nem deixar-nos idolatrar, tá, meus irmãos? Porque nós, quem somos nós, irmãos? Da onde foi que o Senhor nos tirou, né? Eu fui tirada de um baile funk, meus irmãos, sabe? De uma vida totalmente errada, né? De vícios, né? E o Senhor, pela sua infinita graça, me alcançou com a sua misericórdia. E eu estou aqui por causa da graça e da misericórdia do Senhor.
tá bom? Então, nós não devemos idolatrar ninguém, nem homem de Deus, nem mulher de Deus, e não devemos nos deixar idolatrar, mas devemos adorar ao único que é digno, né, de ser adorado, que é Jesus Cristo, aleluia. O único digno, que foi digno de abrir o livro, louvado seja o nome do Senhor, né, pela sua morte que ele teve, né, morte terrível, irmão, morte de cruz, vocês não queiram, né, imaginar, né, é bom imaginar, né, o que Jesus passou por nós, para que nós venhamos a realmente tomar uma posição diante dele e nos entregarmos completamente a ele. Ele sofreu muito, meus irmãos. Jesus Cristo, ele sofreu muito por mim e por você, tá bom? Então, não vale a pena você viver, né, a vida, a sua própria maneira, a seu bel prazer, porque no final, meu irmão, você vai se deparar, né, com, né, uma notícia não muito boa se você não se entregar a Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, naquele grande dia que nós não sabemos o dia e a hora da nossa morte, se a gente viver dissolutamente, se a gente viver, né, para os prazeres dessa vida, a gente ouvirá: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, né? Não é isso que nós queremos ouvir, não é mesmo? Nós queremos o que? Nos entregar cada dia mais a esse Deus. Então vamos aqui, ó, para a introdução da lição. Ó. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Então vamos lá em Eclesiastes 1:9, nós vamos constatar que não há nada novo. Louvado seja o nome do Senhor debaixo do sol, né? Só Deus é que faz coisas novas na nossa vida, meus irmãos, sabe? Você está aberto para o novo de Deus? Eu estou. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas só que neste mundo, meu, não existe nada novo. Tudo que é feito hoje já foi feito numa década passada. Então, né? Todas as coisas, né, na moda, na arquitetura, na política, sabe? Não há nada novo, meus irmãos. Só Deus é que faz coisas novas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos, meus irmãos, nos entregar a esse Deus. Eclesiastes 1:9 diz assim a palavra do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eclesiastes 1:9 diz assim, ó: o que foi e o que há de ser. O que foi é o que há de ser. Louvado seja o nome do Senhor. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol, né? Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, né? O filho de Davi, né? Combate Seba, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, não há nada novo debaixo do sol, ó. Davi, Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, né? Deus deu sabedoria e deu riqueza para ele, como ele não deu para nenhum outro homem na face da terra, porque Salomão pediu sabedoria para Deus para guiar o povo dele em verdade, em justiça, porque ele era um jovem, né, que estava se tornando rei, e ele não tinha muita experiência, então ele clamou aos céus: Senhor, me dá sabedoria para guiar esse teu tão grande povo. E Deus se agradou da oração de Salomão e deu além de sabedoria para ele, deu muita riqueza para ele, né? Então ele fala aqui, ó, Eclesiastes 1:9, o que foi é o que há de ser, né? Então o que passou, isso pode acontecer novamente nos dias de hoje, né? Pode vir acontecer novamente. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol, tá, meus irmãos? Então, tudo que acontece nesse mundo, um dia alguém já fez, um dia alguém já pensou, já planejou, e as coisas vão se repetindo, mas Deus, ele tem coisas novas para sua vida, né? A Bíblia fala, né? Eu tenho um caminho novo para vocês que vocês nunca passaram por ele. Eu faço vocês passar por esse caminho novo. Glória a Deus. Então, aleluia. Então, creia na palavra de Deus, tá bom? E se entregue completamente a ele.
O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, tá? O que nós estamos estudando nesse trimestre através dessa lição, tá? Levando a reconhecer de longe as heresias. Então, Deus quer que você reconheça quando alguma coisa que está sendo falado não está dentro da palavra, tá? Não está de acordo com a palavra, em conformidade com a palavra. E isso você tem que rejeitar, tá bom? Esta primeira lição é um estudo sobre os problemas das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé, tá, meus irmãos? Nossa fé, ela tem que ser pura, ela tem que ser genuína, que nem a fé de Jesus, né? Que nem a fé que houve em Jesus. Nós recebemos essa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que batalhar, nós temos que lutar pela fé, né? Pela fé apostólica, né? A fé dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. As ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais. Atos 20, 28. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apresentados à Igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Vamos lá em Lucas 15, 4, 6. Então, olha a função dos pastores, né? Se você é um pastor, mesmo, você foi chamado a Deus, né? Se você foi convocado, comissionado pelo Senhor para ser um pastor, a sua função, né, primordial é alimentar, guiar e proteger o rebanho pelo qual o Senhor colocou na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o Senhor nos encoraja para isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 15, 4, 6. Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe está aqui sentadinha ali no sofá ali, só se alimentando da palavra, né, mãe? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a função dos pastores, né? A função primordial perante o Senhor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, 4, 6. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 15, 4 ao 6. Então, diz assim a palavra do Senhor. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que palavra linda, irmão. Meus irmãos, que nós acabamos de ler, né? Foi o que nós falamos no início, aleluia, desse vídeo, né? Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Então, há festa no céu quando um pecador, né, reconhece a sua condição de pecador e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. A Bíblia fala que há festa nos céus. Os céus ficam em festa pela sua vida, meu irmão. Então, não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje de se arrepender dos seus pecados, né? E voltar para os braços do Pai. De repente, eu estou falando aqui com uma pessoa que se afastou da igreja, que se entristeceu por algum motivo, né? E se afastou. De repente, estou falando com uma pessoa aqui, né? Que ainda não teve ainda a coragem de entregar a vida para Jesus, né? Porque acha que vai perder muitas coisas. Você não vai perder nada, meu irmão. Eu lembro, né? Quando eu tinha 17 anos, né? O Senhor, ele já me chamava para me ser, né? Dele, sendo que eu resistia, sabe, meus irmãos, né? Porque eu gostava de baile funk, eu gostava de usar roupinhas curtas, shortinho, topzinho, né? Eu fumava, eu bebia cerveja, né? E quando eu ia à igreja, meus irmãos, olha, eu chorava tanto, eu sentia o Espírito Santo me chamando, me tocando, sendo que por algumas vezes eu resistia ali no meu banco na hora que o pastor fazia o apelo, né? Porque o inimigo lançava pensamentos na minha mente. Você vai largar esse shortinho que você gosta de usar? Você vai deixar de andar de barriguinha de fora como você gosta? E o baile funk? E os namorados? Você vai deixar isso, né?
para poder virar crente. Então, meus irmãos, algumas vezes eu resisti, sabe? Mas com 21 anos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tomei a decisão de entregar minha vida por completo ao Senhor, né? E para a honra e glória do nome do Senhor, já se vai aí 21 anos, né? Que eu estou na presença de Deus e nunca me desviei, sabe, meus irmãos, assim, né? De ficar totalmente fora da presença de Deus, né? Pecar nós pecamos, cair nós caímos, né? Errar nós erramos, porque nós somos humanos, mas a Bíblia fala 7 vezes cairá o justo, mas 8 vezes o Senhor levantará. Mas nunca me desviei, louvado seja o nome do Senhor, né? De todo da presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? E hoje eu estou aqui, tem mais de 20 anos que eu sou batizada, para a honra e glória do nome do Senhor, e o Senhor tem feito uma grande obra, uma linda obra na minha vida e na minha família. Tá bom, meus irmãos? Então, a palavra que fala, né? Que Jesus Cristo, ele propôs uma parábola, né? Sobre a ovelha perdida, né? Lucas 15, lemos do 4 ao 7. E essa passagem também, ela se encontra em Mateus 18, 10, 14, essa mesma parábola, tá bom? Então ele fala, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, né? O Senhor, ele citou aqui, né, um pastor de ovelhas, porque nessa época era muito comum as pessoas trabalharem, né, com criação, né? Criação de animais, né, de vaca, de ovelhas, né? De animais, né, de todas as espécies, né? Então, ele usou aqui essa figura de linguagem, né, sobre um pastor, né, que se um pastor tiver 100 ovelhas, né, e uma delas cair, né, ela se perdesse, esse pastor não iria atrás dessa ovelha. Com certeza ia, né, meus irmãos, né? Nós, vamos colocar aqui no nosso trazendo aqui para a nossa realidade. Nós temos, vamos colocar que nós temos R$ 100, né, em nota de 2, vamos colocar assim, né? A gente deixou ali em cima da mesa. Aí a gente vai lá, só tem R$ 98, R$ 2 sumiu. A gente não fica, não faz assim de tudo para achar aqueles R$ 2, né? A gente não procura, porque a gente não quer perder, não é, meus irmãos? Então, Jesus estava falando dessa forma com eles, né? E o Senhor também não quer perder nenhum de nós, né? E ele não vai te perder, aleluia. O Senhor, ele já te encontrou neste dia. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Então, o Senhor, ele vai em busca de você até te encontrar, porque ele te ama, sabe? Ele vai nos lugares mais escuros, mais sombrios, mais tenebrosos, mais longe, né? Aonde você possa estar, meu irmão. O Senhor vai em busca de você. E para ele não há dificuldade, porque ele é Deus, ele é Senhor. Aleluia. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode arrancar você dessa situação que você vive. Eu não sei como você se encontra agora. Se você é uma pessoa que anda triste, deprimido por alguma coisa que deu errado na sua vida, sabe que Jesus cura da tristeza, Jesus cura da depressão, porque eu era uma pessoa triste também, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa infeliz. Está aqui a minha mãe que não me deixa mentir, não é, mãe? Uhum. Fala aí, mãe, alguma coisa. É verdade, a senhora era muito tristonha, era a menina que o povo não gostava dela de jeito nenhum. Fala mais alto, mãe. Fala mais alto. As pessoas não gostavam de mim, porque eu era muito rebelde. Era rebelde, chamava ela de fofoqueira. É. E graças a Deus, Deus tirou disso. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo a minha mãe falando aqui? Que eu era uma menina tristonha, que ninguém gostava de mim, que as pessoas me chamavam de fofoqueira. Ela gosta de cantar. Porque, de fato, realmente, eu andava em caminhos realmente ruins, né? Eu era rebelde, né? Mas o Senhor me transformou, meu irmão. O Senhor tem transformado a minha vida, tem feito uma obra linda na minha vida. E através da minha vida, e vai fazer na sua também, se você crer. Se você abrir o coração, né? Jesus te ama, ele só quer o teu bem. Então, ele cura da tristeza, ele cura da depressão, ele cura da ansiedade generalizada. Eu era uma pessoa também que eu não conseguia focar em nada, né, era, mãe? Uhum. Não era, mãe? Eu tô aqui, minha mãe é a minha cúmplice, né? Assim, ela sabe tudo da minha vida. Minha mãe fala que me gerou, foi ela que me criou. Ela me conhece como,
né? Como ninguém aqui nessa terra me conhece, só não me conhece melhor do que Deus, mas ela me conhece, né? Então, eu não conseguia focar em nada, meus irmãos, né? Devido a muitos traumas que eu tive na infância, mas tudo isso Jesus me curou. Jesus cura dos traumas do passado. Aleluia. Jesus cura do trauma da alma, trauma do espírito. Jesus faz tudo novo na sua vida, tá bom? Então, é só você acreditar nesse Deus maravilhoso, que ele te capacita. A Bíblia fala, não que em nós haja capacidade, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. É o Senhor que te capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entregue a sua vida para o Senhor, entregue os seus sonhos para o Senhor. Aleluia, né? Que ele vai te ajudar. Eu estava aqui, sabe, meus irmãos, essa semana, né, fazendo a minha unha lá com a colega de trabalho, minha amiga Daniele, né? E que também é uma irmã em Cristo, uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas ali que, né, que eu gosto de conversar, né? Que é uma pessoa de Deus, sabe, meus irmãos? E ali eu estava contando para ela que quando eu tinha 14 anos, né? Nós estamos chegando aí na época aí de carnaval, né? E eu estava me lembrando, né? Desse fato que ocorreu comigo. Eu tinha 14 anos, né? E nessa época, irmãos, infelizmente, né? Eu estava numa rebeldia tremenda, né? Meus pais, eles sempre cuidaram de mim com muito amor, com muito carinho, sabe? Sempre me aconselharam no caminho certo, né? Mas sendo que eu era rebelde, meus irmãos. Eu não ouvia, eu não dava conselhos, eu queria andar com companhias erradas, sabe? Eu era assim, sabe, meus irmãos? Na minha família são 5. Meus pais tiveram 6 filhos, né? Mais abaixo do meu irmão que vem abaixo de mim, né? Foi morto, né? O Janderson, né? Ele nasceu morto. E assim, são 5, né? Meus pais criaram 5 filhos, sabe? Com muita dificuldade. Somente meu pai trabalhava, minha mãe sempre foi do lar, louvado seja o nome, sempre foi uma boa mãe, né? Uma boa dona de casa, né? E abriu mão de trabalhar. Ela trabalhava na roça quando ela era jovem, né? Para ajudar os meus avós no interior da Bahia. Mas depois que ela se casou, ela se dedicou ao lar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E só meu pai trabalhando como pedreiro, então ele, né? 5 filhos para criar não é fácil, então ele não podia dar para gente, né, luxo que uma família que só tinha um filho ou 2 filhos podia dar para seus filhos, né? Eles davam para gente o que estava nas condições dele dar, sendo que eu sempre fui muito assim, muito ansiosa, né? E sempre quis ter aquilo que meus pais não estavam nas condições de me dar, né? Eu olhava ali para minhas colegas, né, para a realidade delas, né, e achava que a minha realidade tinha que ser aquela, né? E eu queria ter o que minhas colegas tinham, que minhas amigas tinham, né? E uma vez eu pedi uma mochila para o meu pai, né? Eu queria uma mochila nova, eu tinha já a mochila, mas queria uma outra mochila. Eu estava com 14 anos, sabe, meu Deus? E era época de carnaval, né? E ali eu morava na Ilha do Governador, num bairro chamado Vila Joaniza, né? É um bairro próximo do centro do centro do Rio, né? Não é muito longe. Cerca, vamos colocar, sem trânsito, né? O trânsito estando bom, cerca de, vamos botar, de 20 a 30 minutos, né? Da ilha até o centro, né? E eu cismei que meu pai tinha que... Do nada eu inventava as coisas. Do nada, eu era assim, né, mãe? Do nada. Eu quero isso. Aí meu pai falava, eu não tenho dinheiro agora para comprar isso para você. Aí eu já fazia aquilo ali, sabe, meus irmãos? Uma tempestade no copo d'água, era muito dramática. Eu era assim, né? Aí eu falei, eu quero uma mochila. Meu pai, eu quero uma mochila, me dá uma mochila, que eu preciso de uma mochila. Aí meu pai falou, eu não tenho dinheiro para comprar uma mochila agora para você. Você já tem mochila, não sei o quê. Aí eu peguei, irmãos, olha, chateada. Sabe o que eu fiz, irmãos? Meus pais nem sabiam disso. Depois eu contei pra minha mãe, não sei nem se minha mãe se recorda disso. Eu desci o morro, né, onde eu morava, na Vila Joaniza, né, tem uma ladeirinha que você desce até chegar ao ponto de ônibus lá embaixo, na Peixaria do Galeão. E tem até uma Kombi que sobe, né, da Peixaria do Galeão até o morro onde eu morava. Eu desci o morro chateada da vida, varada, que nem uma bala perdida, né? Peguei um ônibus ali na Peixaria do Galeão, meus irmãos. Passei por debaixo da roleta, que eu era bem magrinha, né? Sem dinheiro, não trabalhava, só estudava.
E peguei o ônibus, sabe, chateada, aborrecida. Fiquei lá quietinha, lá sentadinha. Sabe para onde que eu fui, meu irmão? Pro Terreirão do Samba, lá na Central, lá no centro. Olha que perigo. Meus pais não sabiam disso. Mas, só, irmãos, a boa mão do Senhor, né? Eu era muito rebelde. Mas a boa mão do Senhor me guardou, né? Louvado seja o nome do Senhor de todo mal. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá no Terreirão do Samba, eu passei ali por frente do sambódromo, aí vi, tinha uns carros lá de, né? Esses carros alegóricos, né? As pessoas ensaiando. Era uma semana antes do carnaval, as pessoas estavam se preparando ainda, né? Para poder fazer ali o carnaval. Aí eu passei ali e achei aquilo ali meio sem graça. Aí fiquei observando, aí eu fui parar lá no Terreirão do Samba, meus irmãos. Aí lá, né, durante o dia funciona um estacionamento, né? Não sei se ainda é assim. Na época era assim, né? 14 anos atrás, eu tô com 45, né? Há 30 e poucos anos atrás, irmãos, que isso aconteceu, né? E ali eu entrei ali, né? Durante a noite estava ali várias barracas, né? Barracas de bebida, barracas de sanduíche, né? De comidas, né? Vários tipos de barraca. Aí eu entrei ali, sabe, irmãos? E encontrei um perdido ali. Eu perdida, encontrei um colega também que estava perdido. Esse colega, ele era um pouquinho mais velho do que eu. Eu estava com 14 anos na época. Ele deveria já ter os seus 22 anos por aí, né? Já era um homem já. Aí eu cheguei ali, ele me viu e me chamou para sentar na mesa lá com ele. Ele estava tomando uma cerveja e me chamou para sentar, né? Nessa época eu já bebia também, né? Infelizmente eu bebia, né? E sentei ali com ele, sendo sem dinheiro, dura, que nem um coco, né? Mais dura do que um coco. Sentei, ele estava bebendo essa cerveja, aí me convidou para beber, eu bebi um copinho de cerveja com ele. Aí, meus irmãos, né? Ele era um homem perdido, não tinha o temor de Deus, eu também não tinha o temor. Se eu tivesse o temor, não estaria ali naquele lugar, né? Daquela idade, eu estaria dentro de casa com meus pais, com meus irmãos, né? Sendo que eu era desobediente, eu era rebelde, fui parar naquele lugar porque meu pai não quis me dar uma mochila, né? E ali ele começou com aquela lorota ali pro meu lado e eu não aceitei, né? Porque eu não estava ali, não tinha interesse nenhum, né? Em namorar ele, né? Eu sentei ali apenas porque era um conhecido, me chamou, eu estava ali perdida, sentei, né? Aí eu recusei ali as investidas dele, né? Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele tinha pedido uma outra cerveja, ele falou que ia no banheiro e deu no pé. Como é que eu ia pagar aquela cerveja, meus irmãos? A minha mãe está ali, tadinha, ouvindo. A senhora lembra dessa história, mãe? Eu te contei, né, mãe? Eu contei, não contei, mãe? Acho que contou. Olha, meus irmãos, como que eu ia pagar aquela cerveja? E agora? Vão me matar aqui, né? Essas pessoas aqui vão fazer alguma covardia comigo, ou então vão me botar para poder E aí? Como é que você falou? trabalhar ali na barraca para pagar a cerveja, lavar a louça, não sei. Aí eu lembro que eu falei, ai Jesus, vai na minha frente, sabe? Assim, eu clamei aos céus, mesmo não sendo cristã, né? Estando ali na rebeldia, mas eu falei, ai Jesus, me ajuda. Eu lembro que eu pedi socorro para Deus, sabe? Do meu jeitinho ali, eu pedi socorro. Uma menina de 14 anos, né, irmãos? Não tinha que estar passando por essas coisas, mas passava por quê? Porque era desobediente. Aí fui até o senhor da barraca e falei, olha assim, eu cheio de medo. Falei, olha assim, eu estava ali com um colega meu ali, né, um conhecido meu, e ele acabou indo embora e me deixou ali para pagar as bebidas ali, né? E eu não tenho dinheiro. Aí o senhor foi muito misericordioso comigo, meus irmãos, sabe? Ele falou: não, minha filha, pode ir embora, tudo bem, sabe? Olha que homem misericordioso, irmãos, né? E ali eu pude ver a misericórdia de Deus, sabe, meus irmãos? E eu fui assim, sabe? Com o coração assim, triste para casa, porque estava, né, desobedecendo a Deus, desobedecendo a meus pais, né? Não tinha que estar passando por isso, estava passando porque tinha uma força do mal que estava me usando, né, me levando para esses lugares, mas ao mesmo tempo eu vi ali o cuidado de Deus comigo, sabe? Eu vi o amor de Deus por mim, sabe? E eu comecei a pensar, né, em melhorar, né? Não, eu vou melhorar, eu vou parar com essa rebeldia, que isso não está resultando em algo bom para minha vida, né? E peguei o ônibus de volta, passei por debaixo da roleta
e fui para casa. Devo ter chegado em casa assim umas 10, 11 horas da noite, né? Então, meus irmãos, por que eu estou contando essa experiência para você, né? Justo nessa época aí, próximo ao carnaval, né? Que Jesus, ele conhece a sua vida, ele sabe por onde você anda e ele te ama, né? E como nós lemos aqui, ele vai atrás de você no lugar que você se encontra, não tem dificuldade, sabe? O Senhor usou aquele senhor, aquele dono de barraca, para ter misericórdia de mim, irmão, porque se fosse um homem perverso, né? O que poderia ter acontecido comigo ali, irmão, né? Naquele lugar, né, onde tinha pessoas, todas as pessoas ali estavam, né, endemoniadas, vamos colocar assim, né? Porque a Bíblia fala que o pecado é do diabo, todos aqueles que cometem pecado é do diabo. No céu não entra pecado. Eu estava perdida no lugar onde tinha pessoas perdidas, né? Sabe lá o que poderia ter acontecido comigo, né, irmãos? Mas Deus me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como ele falou aqui, ó, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Né? Então, o Senhor, ele vai em busca de você até te encontrar. Achando-a, põe-na sob os ombros, né? Esse pastor põe aquela ovelhinha nos ombros, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, irmãos. Então é isso que o Senhor sente pela minha vida hoje, alegria de eu estar na presença dele. E o Senhor quer ter essa mesma alegria na sua vida. Ele quer se alegrar com você. Aleluia. E ele vai voltar a se alegrar com você novamente, né? É que nem a minha mãe. Mãe, a senhora está alegre comigo hoje, mãe? Minha mãe está alegre comigo. Louvado seja o nome. Você viu ela falando, eu estou alegre, porque hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu estou dentro de casa com ela, né? Estou aqui pertinho dela, Glória a Deus. né? Tenho que melhorar mais, né? Na minha atenção com ela, isso eu reconheço que eu tenho que melhorar cada dia mais, né? Mas eu estou me esforçando, eu estou aqui, ela sabe por onde que eu ando, louvado seja o nome do Senhor, né? E Jesus também sabe por onde que eu ando, Jesus sabe o que eu faço, aonde eu vou, eu falo, Senhor, ó, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, isso e isso, Senhor, vai comigo, sabe? Se eu vou ali na padaria, eu convido Jesus para ir comigo, se eu vou ali no cabeleireiro, eu convido Jesus para ir comigo, se eu vou trabalhar, eu convido Jesus para ir comigo, aonde eu vou, se eu vou andar de bicicleta, eu convido Jesus para ir comigo. Então, meus irmãos, o Senhor, ele quer te salvar, né? E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a minha mãe não se preocupa mais comigo, né? Onde que eu tô, o que eu tô fazendo, porque ela sabe, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou bem, que eu estou nos caminhos do Senhor. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, aquele pastor de ovelhas, né, ele ficou mais alegre por encontrar aquela ovelha perdida. Glória a Deus. Te amo. Daqui a pouco eu estou descendo. Do que pelas 99 que estavam lá no aprisco, né? Assim é o Senhor, meus irmãos, sabe? O Senhor, ele ama todos, né? Mas ele, com certeza, meus irmãos, ele fica mais alegre quando um pecador se arrepende dos seus pecados e se converte a ele, né? Que nem a parábola do filho pródigo, né? Pródigo, né? Significa, né? Insensato, né? Filho pródigo significa aquele filho, né? Que desperdiça o bem dos seus pais, né? Que desperdiçou o bem, né? Do seu pai, né? As escrituras falam sobre isso, sobre essa passagem do filho pródigo, que ele... mãe, tô terminando, mãe, Jesus, toma conta. Eu lembrei. Ô, Ia beber Jesus, água. toma conta, tá? A água tá aqui, vou lhe dar, calma aí. Toma. Toma água. Toma aguinha, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu tô aqui focando aqui o celular, tá bom? Então, nas escrituras também fala sobre uma parábola do filho pródigo, né? Que foi um jovem que decidiu sair da casa dos seus pais na hora errada, pedir para o seu pai, né? O que lhe era, né? Pedir a herança, né?
Porque a herança, meus irmãos, a gente só tem direito à herança, né, quando nossos pais falecem, né? E ele ali, rebelde, ele queria, né, que o seu pai desse ali para ele a parte que lhe cabia a ele, né? Quanto bebê Antes mesmo Não. do seu pai, Deixa eu vou beber em casa. É ruim de beber. né? Vai lá. Antes, no tempo errado, né, meus irmãos? Ele queria que o seu pai desse ali a ele a herança no tempo errado, né? E ali o pai, por amor àquele filho, né? Não querendo contrariar aquele filho, deu a parte dele, né? A parte que lhe cabia. E aquele filho, meus irmãos, não soube administrar bem, né? O que o seu pai havia, né? Com tanto sacrifício, né? Com tanto empenho, né? Com tanta dedicação, né? Ele não soube usar aquele bem, né? Que o pai dele entregou para ele, né? Para não contrariá-lo, né? E ele foi para um lugar, meus irmãos, né? Um lugar ruim, né? Um lugar, né? Longe do seu pai. Ele gastou todo o seu dinheiro, né? A Bíblia fala sobre essa parábola, que ele gastou todo o seu dinheiro, tudo aquilo que o pai dele havia, né? Com tanto sacrifício, né? Construído, né? Para eles, né? Porque eram 2 filhos, a palavra fala que eram 2 filhos, né? Contam que eram 2 irmãos, ele tinha 2 filhos, esse senhor. Então, aquilo que ele havia com tanto sacrifício adquirido, ele deu para o seu